Devido a complicações que eu tive no parto por um erro médico, eu tive que passar por várias cirurgias. Com isso eu perdi muito sangue e precisei tomar 6 bolsas de sangue. Eu tive uma infecção generalizada. Então eu passei 23 dias internada na UTI do hospital e os médicos não conseguiam, no começo os médicos não conseguiam descobrir qual era a causa de eu estar tão mal. Eu inchei muito, fiquei bem inchada. Aí fiz uma curetagem, que eles suspeitaram que fosse restos do parto. Fiz uma curetagem, depois dessa curetagem eu comecei a inchar muito. Aí, como eu inchei muito, eles não conseguiram encontrar mais veias em mim. Me mandaram lá pro Tarcísio Maia para me fazer essa dissecção no braço, que foi por onde eu recebi o sangue. Enquanto eu estava fazendo a cirurgia, o cirurgião bateu na maca. Aí eu peguei e disse, gritei. Aí ele disse que foi. Aí eu disse, não, minha cirurgia tá doendo. Ele, deixa eu dar uma olhadinha. Ele abriu, tirou os pontos da minha cirurgia, da cesariana. Aí ele viu que tava supurando muito. Aí ligou pro médico do hospital onde eu tava e falou, olha, ela tá com infecção generalizada e tá muito grave. Como essa cirurgia demorou 3 horas, eu precisei tomar 3 bolsas de sangue nesse dia. Quando eu tava lá no hospital, eu não comia, eu não conseguia me alimentar. Tudo que eu comia, eu vomitava. Então eu precisei tomar mais 3 bolsas. Ao todo foram 6 bolsas de sangue que eu comi. Chamaram meu pai e minha mãe e falaram a ele que não tinha mais nada o que fazer, que era só esperar agora o pior, porque não tinha mais jeito. Aí, de uma hora pra outra, de repente eu comecei a melhorar. Sem efeito de remédio nenhum. Comecei a melhorar. Graças a Deus eu tô aqui. Se não fosse esse sangue que eu tivesse recebido, talvez eu não estivesse aqui contando a história hoje. Inclusive, quando eu precisei do sangue, o hemocentro estava vazio. Não tinha. Foi minha mãe e a mãe de outros pacientes lá da UTI. Foram lá para a porta do hemocentro, quem passava eles chamavam para doar sangue. Eu tenho, além deles dois, eu tenho mais uma menina de 5 anos. E se não fosse o sangue que me doaram, eu não ia poder estar com meus filhos, sabe? E como o meu caso, existem vários outros. Muitas famílias são destruídas por falta de doadores. Não apenas de sangue, como de órgãos, enfim. Eu acho que se você pode ajudar o próximo, você ajude. Mesmo que não seja um amigo ou alguém da família, um desconhecido, mas você vai estar ajudando uma família, uma vida, vai estar salvando, entendeu? Se você não é doador de sangue, passe a ser. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site adotemossoró.org. As belas canções que ouvimos no rádio e cantamos debaixo do chuveiro, na rua, na chuva, na fazenda.
Os versos que dedicamos a um amor no Recife, ao menino do Rio, cheio de detalhes tão pequenos de nós todos, geralmente são de autoria de pessoas que vivem no anonimato. Enquanto isso, sob a luz dos holofotes, os intérpretes cantam as tristezas, os amores inventados, as mentiras sinceras, a saudade de Amélia e do sertão, de compositores e letristas silenciados pelo mundo da música e invisíveis aos olhos do público. O programa Compositores vai além das coisas que aprendemos nos discos e convida nossos artistas anônimos para botarem o bloco na rua e os versos na boca do povo. No nosso primeiro programa, numa mistura de ritmos e estilos, entrevistaremos 2 compositores do Rio Grande do Norte, o sambista André da Mata e a jovem compositora Elizabeth Freitas. Não saia daí, no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais desses artistas e de suas composições. Vamos viver e cantar juntos coisas de amor. Até já! É pra você que eu dou meu mundo, tudo. Não peço nada em troca. É pra você que dou meu mundo, tudo, não peço nada em troca. Preciso encontrar o rumo de amar, perdido na vida, não vejo saída. Cadê meu amor? Aonde você está? O primeiro convidado do programa Compositores de hoje é um natalense, influenciado por João Nogueira, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. André da Mata faz samba na terra do forró. Suas músicas deixaram de ser propriedade exclusiva das animadas rodas de amigos e alcançaram os palcos e as ondas do rádio. Suas letras já foram parar na boca da cantora paraibana Gitana Pimentel e do sambista carioca Mumuzinho. No ano passado, gravou um CD e DVD só com músicas autorais, com o grupo Samba Nobre. Com pouco mais de 8 anos de carreira, André da Mata vem botando os potiguares para sambar e se revela como uma das promessas do samba brasileiro. Seja bem-vindo, André da Mata. Obrigado, Lígia. Vamos falar um pouquinho, quando foi, como você começou a compor? Profissionalmente, há uns 7 anos, de uns 7 anos para cá. Lembrar que a gente está em 2013 e isso lá na frente a gente vai para 2012, né? Lá na frente a gente vai poder estar voltando e recordando esses momentos, fazendo uma base aí. Então a sua família acompanhou os primeiros passos e apoiou? Ah, minha família eu tenho que agradecer todo dia, porque eu sou privilegiado. Geralmente o pessoal que trabalha com a música não tem esse apoio direto de casa. Geralmente quando você começa é coisa de malandro, é coisa de quem não presta, de quem não quer prestar. Você faz o quê? Eu sou músico. E aí? O que mais? Né? A gente escuta muito isso, artista, né? E a gente, quando está iniciando, geralmente as pessoas perguntam assim. Mas lá em casa é diferente. Lá em casa, desde o início, todo mundo apoiou, todo mundo incentivando, todo mundo apostando. E daí a gente começa a colher os frutos dessa colheita abençoada. O compositor, ele vive em constante transformação, né? E o samba sempre se renovando. Como é compor numa terra que vive a efervescência do forró? Então, escrever na terra do forró é um pouco complicado, pelas influências que a gente recebe diretamente e indiretamente, acaba sendo ficando um pouquinho restrito aquilo. Mas eu acho que isso aí parte de cada um a se limitar, a correr atrás dos seus objetivos, o que você quer fazer, né? E como eu falei, é difícil porque você não tem muito acesso, o rádio não toca, ou melhor, não tocava, graças a Deus está tocando, estou sendo muito bem aplaudido pela mídia da nossa cidade, que eu também não posso falar disso, porque tem um ditado que diz que santo de casa não obra milagre, né? Um ditado popular, não é isso? Uhum. E aqui em Mossoró, graças a Deus, a repercussão do público com o trabalho autoral, apesar de ser samba, de fazer samba na terra do forró, com o meu trabalho tem sido muito gratificante poder trabalhar com isso aqui na minha terra.
E assim, quantas músicas você já compôs? Você Um tá número exato? Estou mostrando para o pessoal que tem guardado no meu baú. Todas elas. Então, já gravadas já devo ter a faixa de umas 20 canções andando já pelo Brasil. Mas em casa tem muita coisa, tem pra lá de 100. Você pode mostrar um pouquinho aí das... Qual a sua preferida? Tem a preferida? Sei que todo pai ama os filhos, todos os filhos, mas tem uma preferida? Então, é como você falou, o pai ama todos os filhos mesmo. Eu acho que a preferida sempre é aquela que a gente está terminando, está fazendo, vem fazendo, porque a gente... Não que as outras não sejam importantes, mas naquele momento que você está vendo. Pronto, estou num momento que eu escrevi uma canção há uns 15 dias. Então, todo dia eu estou pegando o violão, tentando aperfeiçoar o que eu posso mudar na letra, o que eu posso mexer na melodia. E a gente fica muito dedicado a isso. E eu acho que a preferida do compositor é aquela que ele está pegando naquele momento. Mas eu tenho, sim, uma canção que é muito especial para mim, como todas. Mas foi uma canção que eu fiz num momento muito difícil da minha vida. Inclusive, inclusive, é a minha primeira canção gravada por um artista nacional. Foi a que você falou, gravada pelo Mumuzinho, O Tempo é Mistério. Pode cantar um pouquinho? Posso. Você canta comigo? Em outros lugares, será que tem vida pra gente sambar? Aonde existam palavras amigas pra nos consolar. O tempo é mistério, mas tem um segredo pra nos revelar. A ciência é remédio, mas sem fundamentos pra morte explicar. Oh, Pai, conforta as famílias que sentem saudade. Restaura a fé e a felicidade. Oh, Pai, explica pra quem suplica. É dura a partida, mas tem hora certa pra gente vencer. São léguas tiranas, caminhos e pedras que fazem doer. Oh, Pai, conforta aí, vai. É muito comum as pessoas associarem a música ao cantor. O que você acha que deve ser feito para a figura do compositor ser mais valorizada no mundo da música? Eu acho que o compositor ele se realiza quando as pessoas estão cantando a sua canção, então ele não precisa estar toda hora, não precisa ser o artista que vai estar cantando. Eu acho que se eles se reconhecerem legal, pagarem legal, arrecadarem legal os direitos autorais, é uma forma de reconhecimento. Já está valendo. Paulinho da Viola tem um samba que ele canta. Veja um samba ser vendido, ele canta isso aqui. E o sambista esquecido do seu verdadeiro autor. Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo não, Senhor. Então uma forma de reconhecimento eu acho que é o ECAD mesmo, o pessoal procurar arrecadar direitinho para que a gente possa ser repassado, as pessoas não apoiarem a pirataria. E das suas músicas, quais são as que estão na boca do povo aí? Você pode fazer um poporri assim pra gente? Posso. O meu trabalho aconteceu de uma forma que a gente nunca espera de onde vai acontecer. Porque a primeira música a fazer uma história em Mossoró, uma canção em parceria com Pedro Castro, uma música Bye Bye, e criou assim, onde a gente chega, o pessoal, pô, canta Bye Bye, canta Bye Bye, Bye Bye é a minha história, é o que eu tô vendo. Coração Vagabundo também. Não posso fazer nada, vou te dizer bye bye. Vai com Deus, não me procure nem me ligue nunca mais. Não posso fazer nada, vou te dizer bye bye. Vai com Deus, não me procure nem me ligue. Outra que o Mossoró conhece. Meu coração sem dono chora com abandono. Preciso encontrar o rumo de amar. Perdido na vida, não vejo saída. Cadê meu amor?
aonde você está. Cansei e o meu coração também cansou. Meu coração vagabundo cansou de viver nesse mundo repleto de solidão. Quem sabe assim eu me aprumo. Preciso encontrar novo rumo, verdadeira paixão. Cansei de viver fazendo amor por fazer. Preciso encontrar meu bem-querer, um amor de verdade. Minha outra metade desfalecer. Desfalecer em teus braços depois de tanto. Depois de tanto prazer. Meu coração sem dono chora com abandono. Preciso encontrar o rumo de amar. Perdido na vida, não vejo saída. Cadê meu amor? Aonde você está? Então, também tem de Malandra Bom Moço, que Chitana gravou lá na Paraíba, e ela diz que é a preferida da rapaziada lá, que conta a história do cara quando é muito danado e quando se apaixona de verdade, ele passa por uma fase de mutação, uma metamorfose, né? Ele sai de malandro a bom moço, que é mais ou menos assim. Como eu estava falando aqui nos bastidores, foi uma situação que eu vivi, onde eu tinha uma namorada muito ciumenta, e um certo dia ela disse: pelo amor de Deus, faça uma canção pra mim falando de amor, falando uma coisa diferente, porque eu já tinha feito umas 4 falando de mulher ciumenta pra ela. Eu fiz essa daqui e dediquei. Eu fiz um samba pro meu bem, mas ninguém tá fazendo o que eu faço. O amor não existe em mais ninguém, mas no meu peito ainda bate no compasso. Me presta a voz aí, vai. Eu fiz um samba pro meu bem, e ela gostou. Mas ninguém tá fazendo o que eu faço. O amor não existe mais ninguém, mas no meu peito ainda bate no compasso. Coração de um malandro, quando se apaixona não marca bobeira, caminha certinho nas fases da vida, esquece até que fazia besteira. O que acontece? Vira um bom moço, cria identidade, tem medo do tempo pois sente saudade daquela que vive a esperar. E das madrugadas companheiras só guarda lembranças, mas são passageiras, pois quem ama quer um lar, pois quem ama quer um lar. Eu fiz no samba, e aí vai. De Malandra Bom Moço. Pra finalizar, canto uma musiquinha, aquela que toca o coração dos fãs. Então, pra quem sofreu uma desilusão, pra quem tá judiado, essa é uma das minhas músicas mais recentes. Nem sei o título ainda estou definindo, mas eu acredito que vai ser Desistir Jamais. Vou cantar pra tentar esconder a dor que me causou. Não vou desfalecer, nem me expor. Já implorei demais, pelo seu amor vou cantar. No próximo bloco tem mais música, tem mais compositores. O programa que valoriza a figura de quem compõe. Voltamos já. Na terra do forró tem fagulhas, pontas de agulhas, babados, shotes e chachados. Mas como vimos no bloco anterior, também tem gente que samba.
Tem cavaquinho, tem pandeiro, tem rima para todos os gostos. A segunda entrevistada do programa Compositores de hoje tem um violão e uma voz suave e apaixonada, que canta suas próprias canções. Elizabeth Freitas tem 21 anos e é formada em gestão ambiental. Lançou recentemente o primeiro disco de sua carreira, Letras, Versos e Canções, totalmente autoral. Cantora de barzinho já conhecida nas noites moçoroense, define seu estilo musical como alternativo. A jovem compositora já contabiliza mais de 100 músicas autorais e aos poucos vem conquistando seu espaço na música potiguar. Seja bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada. Você é bem eclética, né? Isso mesmo, eu respeito todos os estilos musicais, mas o que eu me identifico mais é o estilo romântico misturado com pop rock, com reggae, com MPB. Como você define assim as suas composições? Eu defino que todas são com teor romântico, todas são inspiradas na minha vida pessoal ou também em vidas de romances diferentes e alternativos. E com quantos anos você começou a compor? Eu comecei a compor com 16 anos, mas gravei minha primeira canção com 17, que foi Meu Sempre é Você. E depois disso comecei a passar por outras bandas da cidade e hoje tenho o meu CD autoral. E assim, conte pra gente assim, como é esse processo de composição, que você se inspira, numa linda noite? Geralmente vem involuntariamente, eu seguro o violão e daí chega a inspiração, já começo a escrever a canção, dentro de 1 hora a música já está pronta. Nossa, foi rápido. E o violão, o contato com o violão, como foi? Foi pequena, teve alguém, alguma influência? Na minha família não existia nenhuma pessoa que tivesse dons musicais, né? Não conheço, mas eu sempre percebia que eu me encantava bastante ao ver uma pessoa tocar violão e tinha muita vontade de aprender, mas não tinha tantas oportunidades. Então, foi também com 16 anos que eu segurei o violão pela primeira vez e fiz as minhas primeiras notas e as minhas primeiras canções. Você tocou outros instrumentos? Eu já arrisquei tocar um pouquinho do teclado, da bateria, mas o que eu me identifico é o violão. Geralmente quando a pessoa começa a compor, fica inseguro, né? Não quer mostrar para ninguém. E como é essa relação? Não, na realidade eu tenho um ciúme das minhas canções e também é bem particular, né? Algumas canções são particulares, mas outras eu faço questão de mostrar para as pessoas. Eu quero que elas absorvam o teor dessas canções, né? Que apliquem nas suas vidas, porque de repente você está passando por uma situação, você escuta uma música e a música muda a sua vida completamente. Tem alguma assim especial, eu considero todas especiais, né? Todas foram de um momento diferente da minha vida. Algumas quando eu era mais nova, então não tinha tanta maturidade. E hoje em dia são canções mais maduras, com um teor diferente. Eu considero todas especiais. Pode dizer um trechinho? Uma mais especial, acho que Palavras Sinceras, porque ela me completou, assim. Ela assim, palavras sinceras, não quero mais, não vou dizer porque amo você. Aí vai. Nossa, linda voz. Obrigada. Como você percebe o tratamento que é dado aos compositores no mundo da música? Eu acho que não só como na música, mas em todas as profissões, todos têm dificuldade de alcançar o seu objetivo. Mas se você tiver realmente o foco, tiver força de vontade, eu acho que todo mundo está conseguindo aos pouquinhos conseguir o seu objetivo. No meu caso, eu consegui, estou conseguindo e sei que vou conseguir ainda mais o meu espaço na música. Graças a Deus, com esse CD autoral, me abriu muitas portas e espero que tudo dê certo. E a noite moçoroense, como está absorvendo? Está muito boa, seu trabalho? Bem variada, está absorvendo mesmo, as pessoas estão gostando. Eu sinto que tem espaço para todos os estilos, todos os artistas. Sei que esse mundo vai crescer ainda mais em Mossoró, porque Mossoró está começando a ter mais espaço no Brasil inteiro, né? E não só como a música, mas também como o teatro, todas as profissões que envolvem a arte, né? Porque nós sabemos que a música, né, ela fica mais conhecida, mais vista na voz do intérprete. O compositor sempre fica
Isso, geralmente tem compositores que escrevem a música, musicalizam, mas não sentem a necessidade de cantá-la. Já no meu caso, eu sinto a necessidade de cantar as minhas letras, né? E também estou aí com novos projetos, novas composições. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vou conseguir levar essas músicas para outros compositores, para outros artistas interpretarem também. Elizabeth, eu queria ouvir agora uma canção, uma música. A sua primeira música. Sim, eu vou cantar um trechinho da minha primeira canção, que se chama Meu Sim Pra Você. Foi minha primeira composição e está no meu CD também. Mais que as flores do jardim, mais que o tempo, mais que o fim, eu vou buscar o seu amor, eu vou levar você pra mim. Mais que as águas desse rio, mais que o vento, mais que o frio, vou te buscar aonde for, até o infinito eu vou. Esse é um trechinho do refrão. Nossa, é linda. E que inspiração você teve para compor essa música? Acho que primeiro namorado, né? Aí a gente fica mais sensível. E eu sou uma pessoa, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, por tudo, não só pelas pessoas, mas pelo mundo, pela arte de viver, né? Esse CD agora que você está lançando, né? Ele é bem mais romântico? Todas as canções são românticas, mas ele tem um estilo mais jovem, alternativo. Como, por exemplo, na canção Eu Vou Ser o Reggae e o Mar, que é uma canção bem praia, bem animadazinha, assim. Posso até tocar um pedacinho para vocês aqui, que é... Eu vou ser o reggae e o mar, foram feitos para se encontrar. Quando a brisa tocar sua pele, eu cantarei as minhas canções sobre a essência do entender e do amor se é feliz. E sua família, como foi que recebeu essa artista em casa? Recebeu com braços abertos. Meus pais e meus irmãos sempre me apoiaram bastante, assim. São meus primeiros fãs, assim, né? Conhecem todas as minhas canções, acreditam em mim, né? Acreditam no meu potencial e é a minha base para tudo. Sempre quando aparece algum show, alguma coisa, eu sempre, mãe, pai, dá certo, você acha que eu devo ir? E eles, vá, minha filha, vá com tudo, né? Se jogue no trabalho. Então é isso que eu faço. Eles são os primeiros a ouvir suas composições ou tem uma? Não, geralmente eu guardo e toco para um amigo, alguma pessoa assim, para algum amor, né? Já teve alguma composição que você criou e disse, essa é linda, essa é perfeita, e quando você leva para o público já aceita outra? Nossa, já. No meu CD aconteceu de que eu achava que ia gravar algumas canções, mas acabou que gravei outras, que são lindas também. Inclusive Meu Mundo, que a atriz Michele recitou. Então já tem outras guardadas para o próximo CD, Já tem outras né? guardadas, com certeza. E eu espero gravar o próximo CD logo, logo. Tá bem, obrigada. Muito obrigada. Muito bom esse bate-papo com Elizabeth Freitas. É tão bom te olhar nos olhos e dizer coisas bonitas, coisas simples que eu sinto por você, por nós. Sinto tanto esse amor dentro de mim. É impossível. Não há amor maior que eu alcance e que encontre essa emoção. É para você que eu dou meu mundo, tudo. Não peço nada em troca. Eu precisava demonstrar que eu pertencia a você. Não há como fugir desse amor, meu amor.
É tão bom quando eu vejo o teu sorriso. Eu não consigo, eu não vou te esquecer um instante. Você é a fonte do meu viver. Chegou a hora de anunciar a partida, de dar aquele abraço, mas não precisa de choro nem vela, que na próxima semana tem muito mais bate-papo com os compositores da nossa região. É pra você que dou meu mundo, tudo, não peço nada em troca. Eu precisava demonstrar que pertencia a você. Não há como fugir desse amor, meu amor. Saberes, ideias, uma visão mais encantada do que seja o conhecimento. Tudo isso através do encontro com autores da literatura brasileira e mundial. É o que nos espera no programa Encontro com Autores, projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, o professor Zé Palmeira Sobrinho nos apresenta uma das maiores expressões do romance contemporâneo da língua portuguesa, José Lins do Rego. Com você, Encontro com Autores. Primeiro, para falar sobre a biografia de Zé Lins do Rego, eu gostaria de lembrar de uma frase do Otto Maria Carpor, quando ele estava escrevendo sobre o Zé Lins. E ele diz que José Lins é a sua própria obra. Então, isso é muito emblemático, né? Dizer que o autor é a sua própria obra, porque José Lins fez da sua obra a matéria-prima da sua produção literária. Zé Lins nasceu em 1901 na Paraíba, em Pilar, né, no engenho Corredor. Era filho de João do Rego e Dona Amélia do Rego, e ele nasceu marcado pela tragédia, né? Por quê? A sua mãe faleceu pouco tempo de nascido do paraibano Zé Lins do Rego. Com 9 meses ele perdeu a mãe, né? Ou seja, durante a gravidez de Zé Lins, a Amélia já se encontrava doente, né? E aí o pai foi morar no outro local, e ele passou a ser criado pela tia chamada Tia Maria, que ele chamava Tia Maria Menina, né? E essa tia, aos 4 anos, se casou e foi morar no outro engenho, e ele perdeu essa mãe, essa segunda mãe dele, e ele passou a ser criado pela tia caçula, que era a tia Naninha. E foi um menino criado sem os cuidados ordinários que um filho da aristocracia geralmente teria naquela época, né? Então era um menino que vivia solto com a molecagem, com os filhos dos cabras do Eito, tomando banho às margens do rio Paraíba, né, sem uma preocupação em receber uma educação esmerada. Um menino que teve dificuldade na escola para aprender, né? O primeiro professor de Zé Lins, que foi o professor Dr. Figueiredo,
ele não aguentou Zé Lins. Ele achava que Zé Lins era muito burro para ser um menino neto de um dono de mais de dezenas de engenhos, né, de dono de propriedades que iam da Paraíba, ali do Pilar, até a fronteira com Pernambuco, próximo de Itambé. Né? E ele, com pouco tempo de aula, quebrou uma régua na cabeça de José Lins. Né? Então, menino burro. Né? E ele tinha um cabra lá do velho João do Rego, que era o avô de Zé Lins, que prometeu uma surra, né? Prometeu dar uma lição nesse professor. E aí a tia Naninha disse, não, vamos colocar noutra professora, no outro professor que ele aprende. Colocaram para um tal no professor Cabral. Esse menino é burro demais, esse menino não aprende não. Eu não fico mais com esse menino. Passaram para a dona Donzinha, era outra professora, não conseguiu. Até que conseguiram empilar uma senhora chamada Sinha Gorda, né? E por incrível que pareça, criança sempre fala muito a verdade, né? E ele, como disse a tia Naninha, ele desasnou, né? Ele se encantou pelas letras, né? E quando eu digo que a criança fala a verdade, é interessante que ele dizia que essa professora Sinha Gorda tinha um cheiro muito forte, exalava um cheiro muito forte, né? E aquilo dava uma agonia nele, né? Isso é uma coisa que, quando eu estava lendo Zé Lins lá aos 10 anos de idade, me impressionou muito. Zé Lins, ele era um menino que tinha muita liberdade, mas essa liberdade ela não podia ser usufruída de um modo amplo, porque ele era um menino muito doente também, né? Um menino que era asmento, tinha um puxado, e ele sofria muito, né? Geralmente era proibido de tomar banho no Rio Paraíba, e ele é colocado para estudar no internato, né, em Itabaiana, mas passa pouco tempo. Aos 13 anos ele vai estudar no internato em João Pessoa, no Colégio Pio X. E é muito interessante isso, que em 1914, nesse período, ele tinha uma amizade, ele fez uma amizade com um médico. Ele era fora de faixa, né? Chegou geralmente à escola uns meninos de 10, 11 anos. E esse médico, que depois, na morte dele, escreveu um artigo contando a história dele lá no Pio X, né? Disse que, ao conhecer Zé Lins, via que ele era uma pessoa distraída, largada, né? Indolente, né? E que os colegas apostavam que ele passaria pouco tempo no colégio. Mas o contato de Zé Lins com um professor de gramática e literatura, o padre Leão Fernandes, né, despertou um encantamento no menino. E ele, então, foi colocado em contato com as obras de Eça de Queiroz e também com a obra de Raul Pompeia, o Ateneu, que conta a história de um menino no internato, Sérgio, né, que, segundo os estudiosos, Zé Lins ele vai fazer uma certa analogia ao escrever futuramente a obra dele, Doidinho, que conta a história de um menino no internato. E essa paixão pela literatura, né, que ele adquire desse contato com o padre Leão Fernandes, vai motivar Zé Lins a escrever. Ele alavanca uma associação literária dentro do Pio X, né, segundo Oscar de Castro. Essa associação literária, chamada Arcádia, reúne alunos interessados em literatura. E ele vai escrever um artigo, olha só que contradição. Esse padre Leão Fernandes era maldoso mesmo, né? Botou para ele fazer um artigo sobre Joaquim Nabuco. Né? Porque Zé Lins, ele, quando chega ao Pio X, ele era ainda um monarquista, né? Muito parecido com Balzac, que dizia: eu escrevo à luz da religião e da monarquia, né? E o padre Leão Fernandes coloca para ele escrever um artigo sobre Joaquim Nabuco. E ele vai concluir seus estudos, né, o que seria equivalente hoje ao ensino médio em Recife, no colégio Oswaldo Cruz, depois no ginásio pernambucano. Lá
conhece alguns amigos que vão influenciar, né, na carreira de jornalista dele, que ele começa escrevendo crônicas para jornal. Um deles é Osório Borba. Em 1919 ele entra no curso de Direito em Recife e, juntamente com Osório Borba, né, Zé Lins cria um semanário chamado Dom Casmurro. Um semanário chamado Dom Casmurro, que ele vai escrever artigos de crônica política e artigos literários, né? Dessa época que ele, junto com Osório Borba, ele se envolve na campanha presidencial de Rui e Epitácio. É que em 1918, Rodrigues Alves foi eleito, mas a gripe espanhola o impediu de tomar posse. Então, Delfim Moreira, que era o vice-presidente, assumiu e convocou novas eleições. É aí que houve uma ruptura dessa política do café com leite e 2 nordestinos disputaram a presidência da República, Rui Barbosa contra Epitácio Pessoa. E Zé Lins, junto com Osório Borba, nesse semanário Dom Casmurro, fazia uma campanha antipessoísta. E Osório Borba, que era muito conhecido em Pernambuco, amigo de Zé Lins, leva Zé Lins para escrever artigos no jornal lá do Recife. O Recife, nessa época, tinha 4 jornais importantes: a Província, o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Recife. E Zé Lins chega a escrever 2 artigos no Jornal do Recife. E o diretor do Jornal do Recife, o doutor Filemon, diz: eu não quero esse rapaz aqui não, que ele não sabe gramática. Começou por aí. Zé Lins, escrevendo no Dom Casmurro, no semanário, ele vai fazer um comentário sobre a obra de Lima Barreto. Acho que sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma. E vai elogiar muito o autor e fazer um comentário esse que se torna uma marca registrada da sua produção, inclusive que os seus estudiosos sempre vão repetir no futuro essa frase, que ele diz, se reportando a Lima Barreto, que os grandes intelectuais têm a sua linguagem e os medíocres a sua gramática. Abrindo as porteiras da obra de José Lins do Rego, o professor Zé Palmeira Sobrinho nos apresenta o romancista como sendo um representante autêntico da regionalidade nordestina. O homem, em profunda ligação com seu lugar de origem, é tema constante nas narrativas e personagens de José Lins. Voltamos agora com o professor Zé Palmeira Sobrinho e o seu encontro com José Lins do Rego. Então, isso mostra, né, essa vontade de Zé Lins de romper, né, com essa ditadura da forma, né, de dar espaço a uma literatura, né, baseada na oralidade, inspirada nos cantadores de viola, inspirada nos contadores de histórias do Nordeste setentrional. Então, uma grande mudança na trajetória literária de Zé Lins vai ocorrer em Recife em 1923, quando ele conhece um jovem, né, que não era um jovem qualquer, mas mais velho apenas um ano que ele. Em 23 ele tinha 22 anos, esse jovem tinha 23 anos. Só que esse jovem, aos 13 anos, já era um famoso professor de latim numa das escolas normais de Recife, que era Gilberto Freire, né? E Gilberto Freire vai colocar Zé Lins em contato com alguns autores ingleses, né, como Lawrence, como Herd, e vai, de certo modo, despertar em Zé Lins as temáticas regionalistas, né? É desse período que Zé Lins, em 24, escreve o primeiro livro dele, nunca foi publicado. Eu posso falar mais na frente sobre esse livro. Então, em 24, ele retorna à Paraíba, né, reforça a amizade dele com o Zé Américo de Almeida, escreve para uma revista Era Nova lá na Paraíba. É desse período que ele publica um artigo
falando sobre Castro Alves. Né? Ele tem uma acionária, uma visão de filho tardio do patriarcado rural, né? Dizendo que não entendia porque Castro Alves se apiedava tanto dos negrinhos que poderiam estar contribuindo lá na lavoura de café ou lá na lavoura de açúcar. Né? E é interessante que no ano seguinte ele sai de João Pessoa, em 25, e vai trabalhar como promotor de justiça em Manhuaçu, interior de Minas Gerais. E lá em Manhuaçu ele escreve uma carta para Gilberto Freire, dizendo que a cidade era estupidamente rica e intensamente monótona. Isso ele já estava dizendo que não estava aguentando. Né? Então, em 26, ele vem ser fiscal de banco. Vai ser fiscal de banco na cidade de Maceió. Né? E em Maceió ele conhece uma legião de artistas, de escritores, né? De amigos que vão influenciar e que ele vai exercer uma influência sobre esses amigos. Né? É lá que ele vai se encontrar, olha que coisa do destino, Raquel de Queiroz, né? Que ele vai se encontrar com Graciliano Ramos, com Jorge de Lima, com Valdemar Cavalcante. É lá que ele se encontra com Aurélio Buarque de Holanda. E é lá que ele começa, em 26, a escrever para o Jornal de Alagoas. Em 27 ele começa a rascunhar uma obra sobre um Carlos de Melo. E fala de um camarada muito nervoso, medroso, esquizofrênico, que não suporta a mulher. E lá, quando ele estava pela 18ª, 19ª lauda de rascunho, ele abandona esse projeto, né, e continua escrevendo seus artigos para o jornal, até que em 1931, ele era muito ligado à Igreja Católica, o bispo de Maceió o convida para dar uma palestra perante a congregação americana, congregação mariana, falar sobre o filho mau, o menino mau. Né? Esse era o tema que foi dado a Zé Lins para falar nessa congregação mariana. Né? E ele é ovacionado, ele faz uma peça muito bonita falando sobre o filho pródigo. E no ano seguinte ele estoura como escritor, né? Ou seja, ele publica, como disse Raquel de Queiroz, né? Ele já nasce grande, né? Ele publica O Menino de Engenho. Menino de Engenho, em 32. Em 33 ele vai publicar Doidinho, né? Em 34 ele vai publicar Banguê, e aí está posta a primeira trilogia do ciclo da cana-de-açúcar, né? Que vai se completar com Usina em 36 e Fogo Morto em 1943. Né? Além desse ciclo da cana-de-açúcar, ele teve uma produção também literária do ciclo do cangaço. Ou seja, ele publica Pedra Bonita em 38 e Cangaceiros em 53. Além de obras satélites em torno desses ciclos, como O Moleque Ricardo e Pureza. Mas tem um livro que é muito especial para Zé Lins, né? Que é o único livro de literatura infantil que ele escreveu, né? Histórias da Velha Totônia. Então é um livro que ele diz que foi a sua grande inspiração. Por quê? Zé Lins, diferentemente das crianças, né, daquela oligarquia rural do Nordeste açucareiro, Zé Lins foi criado num engenho, né, onde não existiam livros. Né? Ele diz em Meus Verdes Anos que o único livro que existia no engenho era a Bíblia. Então, ele fazia a leitura dos livros, né,
pelo encantamento, né, de uma contadora de história, né, da velha Totônia, que era uma senhora que saía pelos engenhos, uma senhora desdentada, de uma voz cadenciada, né, uma artista antes de tudo, que saía contando aquelas histórias de Trancoso para Zé Lins, né. Histórias muitas vezes que a velha Totônia capturava nas feiras ouvindo os violeiros. Então ela fazia essa mediação, né, dos poetas, né. Por isso que na obra de Zé Lins essa força, esse sentimento poético, né. Então ele vai ainda tentar fugir um pouco dessa cena regional, né. Ele vai escrever outras obras, como o Riacho Doce, né, que ele fala de um casal de suecos que tem um filho que depois vem para Maceió, né, de Água Mãe, que ele vai falar de uma história de 3 famílias que ocorrem na cidade de Cabo Frio, e conta a história de Joca, que era um jogador de futebol, né. Então ele é o primeiro escritor a colocar um jogador de futebol como personagem de uma obra literária, né, e escreve Eurídice, que fala a história de um estudante de direito que mora numa pensão lá na Rua do Catete, no Rio. E me parece que é essa tentativa de fuga, né, que a crítica vê como o ponto menos nobre da sua literatura. Porque, como dizia Manuel Bandeira, que era amigo de Zé Lins, embora fosse um pouco mais velho, ele dizia que Zé Lins era como os engenhos cujo forno se agitava queimando o bagaço da cana. E Zé Lins era um pouco isso, né? Ele só era bom queimando esse bagaço da cana, né, com a cena regional. E o último livro dele foi As Memórias dele, ou seja, um livro autobiográfico que foi Meus Verdes Anos, né? E ele tem vários ensaios, né, como Gordos e Magros, Gregos e Troianos, que tem os artigos que ele escreveu, por exemplo, em 1919 em prol de Rui Barbosa, né, artigo que ele escreve questionando, né, o conflito com os modernistas. Ele era esse homem que a própria realidade lapidou o seu estilo, né, não para distorcer o estilo, mas para torná-lo o grande escritor, né, que ele realmente foi. Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonhos e já escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudades do sol. Se faz calor, tenho saudades da chuva. Temo os poderes de Deus e fui devoto de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, literato da cabeça aos pés. Amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Perco então a cabeça e fico ridículo. Afinal de contas, sou um homem como os outros, e Deus permita que assim continue. Ele era um homem apaixonado pelos amigos, tanto que ele foi um dos responsáveis pela retirada de Graciliano Ramos do cárcere, né? Ele contratou, por exemplo, Sobral Pinto, Graciliano aos pulos, dizendo: mas você é louco, você contratou um advogado caríssimo, eu sei, eu não tenho dinheiro nem para pagar o selo da procuração, e você me arranja esse advogado aqui, e pior ainda, é um comunista, você traz um cara que é católico e liberal, né? E ninguém conhecia Sobral Pinto. Zé Lins foi lá, falou, e disse: não, você vai, a gente resolve, né? Ele tem um pouco esse estilo balzaquiano, né, de fazer a conta, depois a gente vê como é que paga, né? E depois, em Memórias do Cárcere, quem puder, o antepenúltimo capítulo, por exemplo, de Memórias do Cárcere, Graciliano vai falar sobre isso de uma forma assim, emocionada, como Sobral Pinto o encantou, como Zé Lins foi tão importante naquele momento, né? Graciliano vai morar na casa de Zé Lins do Rego, né, porque ele não tem para onde ir naquele momento, muito fragilizado, né? Ele, como um filho tardio dessa aristocracia, né, Zé Lins, ele é um homem que evolui, né? É um alienado e, como bem relatava Jorge Lukács, né, ele
apresenta um momento de ruptura, um momento em que a própria realidade reflete sobre a sua consciência. E ele avança de forma crítica sobre essa realidade. É tanto que em 47 ele funda a esquerda democrática no país. Em 57 ele veio a falecer sem escrever sua última obra, que era O Menino e o Carneiro. Né? O Menino e o Carneiro, que, de certo modo, no Menino de Engenho ele já faz uma alusão a esse carneiro. A primeira montaria dele foi um carneirinho chamado Jasmim. Eu, de certo modo, me envolvi tanto com Zé Lins. Né? Como eu falei, eu fui criado na zona rural. Não tinha aquela vida abastada de senhor de engenho. Era uma vida de privação, de seca, numa casa que não tinha energia, não tinha água. Havia algo assim que me causava muito encantamento na obra de Zé Lins. É que, ao chegar à cidade de Patos, eu vinha do sítio Santana, né? E eu também tinha muita coisa parecida com Zé Lins. Eu achava, mas muita coisa que eu não... por exemplo, medroso, eu era muito medroso, né? E aí eu fui para uma biblioteca em Patos, tem um violão, lá tinha aulas de violão, e eu ia lá para assistir. Eu não queria ler, eu queria aprender a tocar violão. Mas não tem mais vaga não, então fica aí. Aí uma secretária disse, vai ler esses livros aí, menino, que surgiu uma vaga, você aprende violão. E eu comecei a ler Zé Lins e fui gostando. E teve uma passagem lá de Zé Lins, que eu dizia, mas que menino besta, esse menino é inteligente, né? Mas esse menino se parece comigo, tem coisa que... Aí eu tinha um medo danado de andar no escuro dentro do mato, né? Então, meu pai às vezes dizia assim, olha, vai buscar o balde de leite lá no pé da cancela, né? E eu saía correndo, batendo palma e assobiando, né? Ao ler Zé Lins, ele dizia que acreditava em tudo isso, em Papa Figa, em Carrapatu, né, no Zumbi. E ele dizendo, acreditava pelas matas escuras, pelos homens amarelos que comiam fígado de menino. E até grande, rapaz de colégio, quando passava pelos sombrios recantos dos lobisomens, era assoviando ou cantando alto para afugentar o medo, né? Então eu disse, eu acho que isso aqui é um pouco da minha história também, né? Que eu escolhi Menino de Engenho, para falar para vocês. Por que não Fogo Morto? Se Fogo Morto é a principal obra, é a obra magistral por excelência do Zé Lins do Rego, né? Porque Menino de Engenho é a partitura geral da obra de Zé Lins. É através de Menino de Engenho que ele vai construir a batuta que vai reger toda a orquestra da obra dele, né? Por isso que Tristão de Ataíde dizia que Zé Lins do Rego era o Balzac do patriarcado moribundo do Brasil. Porque as personagens de Balzac, né, eles são personagens bem reais, são tipos sociais bem conhecidos, que perpassam entre as suas diferentes obras. Assim também são os personagens de Zé Lins. O Carlinhos de Melo, que é o protagonista dessa história aqui, ele vai aparecer como Carlos de Melo lá em Banguê, lá em Usina, né? Lá, ele vai aparecer lá em Moleque Ricardo, ele vai aparecer lá no internato em Doidinho, né? E são personagens reais, são personagens que crescem, são personagens que envelhecem, são personagens que se emocionam, são personagens que se frustram, né? São personagens reais. Isso é muito bacana. Então, e todos esses personagens estão aqui. Aqui no Menino de Engenho está o avô Paulino de Zé Lins, né? Está o Carlinhos de Melo, está o Negro Zé Guedes, aqui está a Negra Zefa Cajá, o Vitorino Carneiro da Cunha, né? O conhecido Papa Rabo, né? Então, o Coronel Lula do Engenho Santa Fé. Então, todos esses personagens já estão aqui, né? Por isso que eu diria, até como bem lembrou um dia Afonso Arinos, que a obra de Zé Lins é um romance único, sumariado no Menino de Engenho, né? Eu falaria que é como se Menino de Engenho fosse um plano de voo, um plano de viagem, né? E as obras dele, as demais obras, fossem um prolongamento dessa caminhada, né? O que eu destacaria mais nessa obra de Zé Lins do Rego, né? Algo que está muito presente nas obras dele, como a solidão, né?
a solidão, a melancolia, a solidão de Carlinhos, que é o personagem principal, que conta... Menino de Engenho é um livro simples de ler, com 40 capítulos, que conta a história de um menino que foi criado no engenho dos 4 aos 12 anos de idade. Um menino marcado pela tragédia e pela solidão. Conta de suas paixões também, como a paixão pela prima Clara, né, que ele julgava ter sido a sua primeira namorada. E aí é muito interessante porque eu às vezes estou falando de Carlinhos, estou falando de menino de José Lins do Rego. Né? A primeira obra dele e a última. Antônio Vilaça, quando foi apresentar Meus Verdes Anos, ele faz uma observação muito importante. Né? Ele termina a apresentação dizendo: Menino de Engenho e Meus Verdes Anos são uma só verdade. Adeus, seu Carlinhos. Lembra da gente, seu Carlinhos. Adeus, adeus, lembra da gente. Ricardo! Macaxeira! Andorinha! Volto aos cangaceiros e desde logo tudo que vi e senti se refugia no fundo da sensibilidade, para que a narrativa corra como em leito de rio que a estiagem secara, mas que as águas novas enchem, outra vez, de correntezas. Zé Lins dizia que a obra dele tem 1/4 de realidade e 3/4 de ficção. Nós podemos dizer que Menino de Engenho, essa proporção é invertida. São 3/4 de realidade. Por isso que Vilaça fala que esse livro de um memorialista, né, tem tanta identidade com esse livro autobiográfico de Zé Lins. Né? É nesse livro que Zé Lins ele fala dele mesmo. Né? Ele fala da ternura das tias, ele fala do saber profano dos cabras do eito, né? Da libidinagem da negra Luísa, que servia como anjo mau dos ritos iniciáticos, né, do menino, né, nas suas primeiras experiências onanistas. Né? Fala da gonorreia que ele pegou com a negra Zefa Cajá, que era a negra que vivia transando com os cabras do eito. Né? E aí, para ele aquilo ali era uma coisa espetacular, era como se fosse a taxa de masculinidade. Ele conta lá no Menino de Engenho que Carlinhos andava até de jeito diferente para que todo mundo notasse que ele estava com a gonorreia que foi adquirida por Zefa Cajá. Né? Então, e as tias beatas revoltadas, inclusive, queriam prender a negra Zefa Cajá. Né? Então, ele fala já do cangaço em Menino de Engenho. Né? Ele se frustra com Antônio Silvino. O menino Carlinhos, quando conheceu Antônio Silvino, achava que era um homem alto, mas parecia um homem gabiru, igual aquele do Dr. Josué de Castro. Né? Era um homem que falava um tato de bate, né? Mas era um homem valente. Então, ele, talvez pela influência de Gilberto Freire, resgata um pouco dessa mãe África, ao falar, por exemplo, de Maria Gorda, uma africana que tinha um falar enrolado, que preservava ainda resquícios de uma língua africana perdida, além da culinária, os deliciosos doces da negra generosa, as canjicas, né, quituteira, as mentiras de João Belino, né, a palidez de Zé Cutia, que todos os meninos do engenho diziam que Zé Cutia tinha aquela palidez porque de noite se transformava no Papa-Figa, era o lobisomem. Né? Além dos moleques que soltavam papagaio, nadavam pelo rio Paraíba como peixes, matavam pássaros de bodoque, andavam a cavalo no osso, brincavam de peão, jogavam castanhas dos bois, e de todo aquele folclore que Zé Lins, de certo modo, absorve, né, pela mediação da velha Totônia, né, do lobisomem, do Papa-Figo, do bicho carrapatu, da cabra cabriola, da caipora. Mas o que é mais marcante em Menino de Engenho é a poesia da perda. Então, o menino, ele narra a história, e há uma relação, se eu fizer uma relação de Meus Verdes Anos com o Menino de Engenho, ele narra a história de Carlinhos, que perde a sua mãe
quando ele tinha 4 anos. Carlinhos mora em Recife e, aos 4 anos, ele se acorda no meio da madrugada e percebe um barulho na sala, né? E depois identifica que teria sido seu pai, né, o assassino da sua mãe. Só que, na vida real, aos 4 anos, Carlinhos não perdeu a sua mãe biológica. Aos 4 anos ele perdeu a tia Maria Menina, que se casou e foi morar no outro engenho. E quando ele diz, eu me acordei com aquele barulho na sala, é como se ele disse, eu me acordei para morrer. Veja que contradição, coisa linda. Eu me acordei para a morte. Minha vida é uma vida de morte, de perda. Pensava sempre em minha mãe diante de qualquer coisa triste da vida. Essa lembrança vinha me acompanhando em todos os caminhos da minha sensibilidade em formação. No fundo, era um menino triste. Há um pouco de mística na obra Menino de Engenho. Quando ele morreu, quando a mãe faleceu, né, que ele conta a história, que a mãe dele faleceu em Menino de Engenho, quando ele tinha 4 anos de idade, no 3º dia após a morte, ele é levado de Recife para o engenho do avô. Qualquer relação aí com a própria ressurreição de Cristo, alguém que acordou para a morte, morreu e que busca o seu renascimento. Né? E ele diz que no caminho para o engenho, ele diz que se lembrava que a sua mãe falava que o engenho era sempre um paraíso. Esse menino que, igualmente a Zé Lins, é um menino que é marcado pelo saber popular. Um menino que ouve histórias. Né? E esse menino que carrega esse tipo mágico que povoa o Nordeste campesino. Um menino ouvidor de histórias. E eu me fico perguntando por que antigamente existia tantos contadores de histórias. Né? Porque existiam também bons ouvidores de histórias. Né? Então, só há bons contadores de histórias quando há uma plateia inteligentemente ingênua e ingenuamente perspicaz, algo que só a infância é capaz de proporcionar. A obra Menino de Engenho, né, mostra aqui, ela explicita também, né, além desses temores, dessa melancolia, né, algo que até numa das releituras eu fiz uma poesia sobre essa melancolia desesperada que o menino Carlinhos de Melo falava. Além dessa história pessoal, há uma história universal que está sendo repassada na obra de Zé Lins. Né? É o romance da decadência do patriarcado rural. Né? É o romance de uma verdadeira historiografia do açúcar no Brasil. Ele espelha uma visão burguesa, né? Espelha um momento em que José Lins via esse mundo burguês como algo natural. Né? Ele espelha um conflito de classes, espelha ao mesmo tempo um conflito de frações de uma classe. Né? Conflito entre uma oligarquia rural, né, e entre uma emergente oligarquia industrial. Né? Não que necessariamente haja aí um dualismo, como queria Celso Furtado, um dualismo que rompe ou que se confronta a oligarquia rural com essa oligarquia industrial. Mas que há confrontos, mas que há também uma função de complemento. Mas o grande tema de Zé Lins, além de sua própria obra, era o tema da terra. Por isso que ele costumava dizer, em suas falas, até com amigos, dizer que era da terra, né, que veio da terra e que quer continuar na terra. Né? Ele citava em Gordos e Magros uma frase de Goethe que retrata muito esse envolvimento dele com essa terra, né, que não é uma terra qualquer, não é uma terra distante, né? É a terra dos pais dele, a terra dos seus antepassados. E ele dizia, eu não tenho feito outra coisa na vida que tirar partido das coisas vividas. Inventar tudo não é meu forte. Eu sempre considerei o mundo da realidade mais genial do que o meu próprio gênio. É um pouco disso que
eu queria passar para vocês, né, essa capacidade de Zé Lins, essa relação forte dele com o real, né, a começar de sua vida. Né. Então eu acho que Zé Lins ele cumpre aquele papel do verdadeiro romance realista, do autêntico romance realista de que fala Lukács, né, de criar, a partir do singular, um canal de conexão com o universal. E quando ele cria um canal de conexão com o universal, ele não só se ajuda, ele não somente se explicita, mas ele ajuda todas as pessoas a perceberem o universal e a se desenvolverem e se envolverem na formatação dos destinos humanos. Este foi o nosso encontro com o escritor José Lins do Rego. No programa de hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e obra desse consagrado escritor regionalista através do olhar do professor Zé Palmeira Sobrinho. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Encontro com Autores. Até lá!